Olá, aqui é o professor Helder, Departamento de Psicologia da UFSC, e vamos fazer uma sequência de 3 vídeos para discutir processos típicos de trabalho do psicólogo em organizações, que são sobre análise de cargo, recrutamento e seleção. Então serão 3 vídeos separados, a gente vai separar só para ficar mais fácil o acesso aos materiais por tópicos específicos, mas são 3 vídeos encadeados que inclusive é importante que eles sejam entendidos na sua sequência. Para fazer esse vídeo, a gente está utilizando como base um livro que publiquei em 2015, chamado Análise de Cargo, Recrutamento e Seleção, Manual Prático para Aumentar a Eficácia na Contratação de Profissionais. Então, não tem nenhuma grande novidade nessa apresentação em relação ao que já foi apresentado nesse livro em 2015, e o que a gente vai tentar fazer aqui é destacar alguns pontos centrais para que vocês possam entender um pouquinho o que constitui cada um desses processos tão importantes na prática profissional dos psicólogos que atuam no campo das organizações. Essa nossa conversa, ela tem uma relevância grande porque tipicamente processos de recrutamento e seleção são considerados as grandes atividades nas quais psicólogos predominantemente se inserem no mundo das organizações. Então, desde 1913, quando o campo da psicologia das organizações do trabalho começa a se configurar como um campo de atividades, né, para a atuação do psicólogo, o trabalho com processos de seleção já começa desde lá a ganhar uma importância grande dentro daquilo que psicólogos fazem, que é justamente tentar identificar o melhor homem para o trabalho, nas palavras de início do século passado, né, 105 anos atrás, mas que em última instância para a gente é tentar identificar as pessoas com melhores condições, repertórios, possibilidades de desempenhar certos tipos de atividade pertinentes num contexto específico de trabalho. Então, tem uma longa história de tradição, é a grande marca forte do trabalho do psicólogo no campo das organizações, mas que muitas vezes, inclusive, é feito de uma maneira talvez não tão coerente com o conhecimento científico já disponível na área da própria psicologia. Em especial, quando as pessoas tentam fazer processos de recrutamento e seleção sem ter base em critérios claros, definidos ou descobertos a partir de uma boa análise de cargo. Então, esse primeiro vídeo que nós estamos fazendo, que vai focar nesse componente da análise de cargo, ele vai se referir justamente ao principal aspecto que orienta o nosso trabalho e nosso comportamento profissional no campo do recrutamento e seleção. Ou seja, fazer recrutamento e seleção sem partir de uma boa análise de cargo é se comportar de maneira incoerente com o conhecimento disponível em nossa área. Então, por isso a importância desse primeiro vídeo nessa sequência que nós gravaremos aqui. Então, vamos começar a examinar um pouquinho o que constituiria essa ideia, essa noção de análise de cargo. Vamos lá. Então, para começar a nossa conversa, né? A gente avaliar uma possível adequação entre o perfil de um candidato, sua experiência profissional, formação, repertório, ao posto de trabalho depende necessariamente de uma absoluta clareza e precisão da descrição do que são as atividades e funções específicas que cada pessoa vai ter no seu ambiente de trabalho. Ou seja, como é que eu vou selecionar alguém com perfil adequado para uma vaga se eu não entender ou não dominar as características que constituem justamente essa vaga? Então não dá para a gente pensar um processo de seleção sem ter uma boa caracterização do que será o trabalho. E quando a gente pensa em unidade de trabalho, o que cada profissional deve fazer numa organização, isso nos remete a um conceito que é o conceito de cargo, né? Que é justamente a descrição de uma unidade funcional mais básica de uma organização, que não é uma unidade mais de grupo, mas que é a especificação daquilo que cada trabalhador precisará fazer na sua rotina de trabalho, então o que cada um tem que ser capaz de fazer para garantir que as organizações partam lá dos seus insumos produtivos, da entrada de recursos, até a saída de produtos e serviços úteis à sociedade. Esses processos de transformação, feitos por meio de processos, instâncias departamentais, coletivas de grupo na organização, elas dependem de que cada pessoa saiba exatamente qual é o seu papel dentro desses processos produtivos. Então, a noção de cargo, ela nos remete a isso. O que cada um de nós tem que ser capaz de fazer para que lá no final, nós, enquanto instância social, chamada organização, possamos concretizar a nossa função na sociedade, né? E esses cargos, obviamente, eles não são papéis fixos, rígidos, estáveis, que não podem nunca variar, mas são descrições que podem aumentar, às vezes, de escopo, diminuir, tornar mais específico, um pouco mais geral, seja por necessidades da própria organização ou por mudanças do desenvolvimento das próprias profissões, as suas especializações dentro de cada área e por diante, e isso torna
a ideia de que cargos precisam ser constantemente revistos, avaliados, aperfeiçoados em suas descrições. É meio utópico achar que você vai fazer uma vez na vida a descrição de cargos de uma organização e nunca mais vai precisar fazer isso, ou sempre vai partir da mesma coisa. Então, constantemente, pelo menos a cada ano, seria importante a gente reavaliar um pouquinho o que constitui cada cargo numa organização. E, de novo, isso é condição básica para que a gente possa pensar, seja nos processos de recrutamento e seleção, que é o objeto grande aqui na nossa sequência de vídeos, ou mesmo para outros processos na organização. Por exemplo, como é que eu avalio o desempenho de um trabalhador? Se eu não tiver clareza do que é esperado que essa pessoa faça, com base em que você vai fazer uma avaliação? Então, esses processos são certamente muito nucleares e importantes em relação ao que a gente precisaria fazer. E aí vem as máximas, né? Não tem nem como pensar fazer um bom processo de recrutamento e seleção com um grau de qualidade compatível com o que já é possível a partir do conhecimento científico, se você não tem condições de poder fazer uma boa análise de cargo. Se você não parte de uma base sólida, segura, que é essa primeira atividade que é pré-requisito para fazer seleção, dificilmente você vai conduzir um bom processo seletivo lá na frente. O que a gente chama de uma análise de cargo em uma organização? A gente tem uma definição que diz para a gente a seguinte: é um processo que visa identificar funções e atividades, ou seja, aquilo que eu devo produzir como decorrência do meu cargo e aquilo que eu devo fazer no meu cargo, que constituem cada posto de trabalho numa organização, bem como as características necessárias em um profissional para que desempenhe bem suas atividades. Isso também envolve especificar as condições de trabalho que serão dispostas ao trabalhador com as quais ele vai ter que lidar. Então, eu estou falando de uma unidade que já abrange uma porção de coisas, que é o que eu tenho que produzir, suas funções, o que eu tenho que fazer, as características que esse trabalhador tem que apresentar ou dispor para poder fazer essas atividades e concretizar essas funções, e também especificar as condições que serão oferecidas para que essa pessoa possa trabalhar ou condições que ela tem que lidar também. Tudo bem? Então, isso nos dá um horizonte. A grande questão é que tipicamente esses processos não são feitos de uma maneira muito bem orientada, com a clareza necessária sobre os conceitos envolvidos, mas geralmente a gente para pensar nas organizações em fazer análise de cargo muito diante de demandas outras. Por exemplo, a empresa vai tentar pleitear alguma normatização de qualidade. E aí, a partir disso, essa norma exige que tenha a especificação de quais são os cargos que cada um faz. Então lá vai, o pessoal correndo, queria uma comissão para dizer o que é agora que esse profissional faz e por diante. Ou seja, é uma posição muito reativa tipicamente nas organizações. As pessoas correm atrás do prejuízo para tentar descobrir o que faz cada cargo e tipicamente de maneiras incoerentes com o conhecimento científico já disponível sobre esse tipo de processo. Então, a gente já pode imaginar que o tipo de produto que se obtém nas análises de cargo, muitas vezes, infelizmente, a gente tem mais algo para cumprir uma exigência burocrática da organização e menos de fato algo que vai orientar as nossas ações, aquilo que é importante ser feito e por diante. Então, não está legal, né? Como campo de atuação, como atividade profissional que os psicólogos poderiam fazer. Tipicamente, isso não é feito em parâmetros de qualidade indicados ou requeridos ou coerentes com o conhecimento que nós já temos em nosso campo de atuação, que é o que eu estou insistindo sistematicamente aqui, né? Acho que eu devo ter falado umas 3 vezes que as pessoas estão agindo de modo incoerente com o que já está descoberto, descrito nas pesquisas e disponível nos livros. E a ideia é isso, a gente tentar se comportar no campo aplicado da maneira mais coerente com o melhor do conhecimento que já está à nossa disposição por aí. Na literatura, vocês podem encontrar uma porção de conceitos muito relacionados a isso. Então, por exemplo, tem gente que vai falar do desenho de cargo, ou no modismo, né, que é falar em inglês no mundo das organizações, no job design. Enfim, estamos falando em última instância de fazer uma boa análise de cargo, e o desenho do cargo seria quase que o produto do processo de analisar cargo, né? Descrever cargo também é um processo relacionado a fazer análise, a descrição como verbo, não, descrever, ele abrange menos coisas do que analisar o cargo. Então, para analisar, você tem uma descrição do que é feito, mas às vezes o que é feito não é suficiente em relação ao que seria esperado daquele profissional. Então, a análise de cargo ela contém elementos para além também só da descrição. Vocês vão ver também literatura falando sobre o conteúdo do cargo, que é o que recheia esse cargo, né? Quais são as atividades, funções e por diante. Um outro termo que está muito em voga, muito na moda, é discutir hoje sobre mapeamentos de competência.
Em última instância, o que a gente está falando também é descrever comportamentos profissionais, as atividades, funções que cada pessoa exerce no contexto do trabalho. Em outros contextos, se fala em descrição de tarefas, em especial quando está menos preocupado com descrever o nome de uma ocupação ou de um cargo específico e mais o que precisa ser feito, né? Mas a descrição de tarefas, um conjunto de tarefas, tipicamente é o que constitui um cargo. Então, é muito similar para a gente. Analisar tarefa, mesma análise entre descrever cargos e análise de cargos, descrição de tarefas e análise de tarefa. Outro termo, análise de trabalho. Geralmente, análise de trabalho envolve a análise de cargo e outros componentes também relacionados ao cargo, aos processos de trabalho. Enfim, são todos conceitos correlatos, muito similares ou relacionados ao que a gente está discutindo aqui nesse contexto como análise de cargo. O que constituiria basicamente esse processo, né? O que é como comportamento profissional do psicólogo essa ideia de analisar cargos em organizações? Primeiro a gente tem que entender que tem uma situação com a qual esse profissional, geralmente o psicólogo, se defronta quando vai lidar com o cargo, que é, geralmente, diante da necessidade de gerenciar processos, tarefas, desempenho humano do trabalho, ou o que é mais comum no nosso caso, a necessidade de contratar um profissional no mercado para a realização de tarefas e processos da organização e considerando também a estrutura de cargos já existentes na organização e legislação trabalhista, a gente tem um profissional que deve minimamente analisar o histórico do cargo na organização, analisar as características desse cargo no mercado de trabalho, caracterizar as situações com as quais essa pessoa vai lidar aqui no ambiente de trabalho, caracterizar o que ele tem que produzir como resultado do seu trabalho, caracterizar quais são as ações que ele tem que apresentar diante dessas situações para produzir esses resultados, organizar essas informações todas dentro de um sistema que nós denominamos sistema comportamental, complementar as análises dos comportamentos profissionais identificados, nomear e hierarquizar os comportamentos identificados, caracterizar outros requisitos que não designam comportamentos para essa vaga e caracterizar as condições que a empresa dispõe para o cargo. Por que a gente faz esse conjunto de 10 ações quando a gente fala de análise de cargo? Porque a gente está orientado ou tentando produzir algumas decorrências desse nosso comportamento de analisar cargo, que são ter uma alta visibilidade acerca de o que essa pessoa tem que fazer quando vai ocupar esse cargo, então o que é esperado que ela faça. A gente tem que conseguir identificar características que são importantes para que a pessoa possa apresentar desempenhos efetivos de sucesso dentro do seu cargo. A gente vai ter muito mais probabilidade de definir critérios justos para o processo de seleção e também de avaliação de desempenho. A gente vai ter melhores condições para poder gerenciar o desempenho das pessoas no trabalho. Vamos ter melhores condições para poder realizar processos de recrutamento e seleção que de fato identifiquem profissionais qualificados para o exercício de um cargo, mais chance de que os processos organizacionais sejam realizados corretamente, porque agora eu tenho descrição do que de fato tem que ser feito, e alta probabilidade de cumprir a legislação trabalhista pertinente, se tudo isso está bem caracterizado, bem claro, e aí por diante. Ah, o que a gente vai fazer agora, então, é pegar cada uma daquelas ações que a gente acabou de descrever e destacar os aspectos centrais que estão relacionados com cada uma delas, ok? Então vamos lá. A primeira ação típica do processo de analisar cargo. A gente precisaria analisar o histórico do cargo na empresa. Qual é a ideia? A gente não parte simplesmente do nada. Se você está numa organização que já tem anos de história, às vezes décadas de história, analisar todas as informações já disponíveis no banco de dados do próprio RH ou nos outros departamentos da empresa pode facilitar para a gente começar essa análise a partir do que já foi construído ao longo dessa história. O que tipicamente acontece? Tem departamentos, às vezes, de RH que passou anos naquelas rotinas operacionais de departamento pessoal e nunca sistematizou uma análise de cargo, mas quando você vai conversar com o pessoal da segurança do trabalho, né, Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, às vezes lá já fizeram uma caracterização de alguns cargos, porque para eles foi importante para trabalhar com mapeamento e análise de riscos na organização. Então a gente já poderia partir de documentos já existentes nas múltiplas instâncias da organização. Isso nos possibilita evitar tempo redescobrindo coisas que já foram descobertas em outro momento e utilizar todas as informações disponíveis, ou seja, não ignore a história do que já há construído dentro das organizações. Sempre parta a partir dela e nunca tente refazê-la do zero a cada vez que você vai fazer um processo desse tipo, ok? Segunda coisa, a partir disso então, eu já descobri, eu já remontei a história dos processos dentro da organização.
O que a gente pode fazer agora? Caracterizar a análise, também olhar para uma história que não está dentro da organização, mas em especial está disponível em outros ambientes fora da organização. Onde que eu posso ver isso? Tem algum outro modelo de referência para poder fazer a descrição desse cargo? Tem alguma organização na qual você já fez um benchmarking, já fez uma visita, alguma coisa que tem isso bem feito? Outra informação, aprender a usar o site da Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Então a gente entra lá no site MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, cbo.gov.br. Lá tem muita informação sobre uma porção de cargos, muitas vezes descritos de uma forma um pouco mais genérica, porque a descrição é para se aplicar à vastidão de cargos existentes dentro do país e não de maneira específica a cada organização, mas às vezes é um ótimo ponto de partida para a gente começar. Outra coisa, certas vezes, dentro de informações sistematizadas por certas associações de profissionais, lá tem descrições do que compete um profissional de uma dada área fazer. Então, às vezes vale a pena olhar para isso. Outra coisa, já tem publicado em língua portuguesa uma série de manuais com análise e descrições de cargos feitos em empresas públicas, privadas e por diante. Então tem um acervo em boas bibliotecas que podem ser consultados. Outra coisa, as empresas públicas muitas vezes são modelos de referência para isso, porque como não há segredo industrial, não se oculta informação, inclusive pela lei da transparência, os dados das empresas públicas são muito abertos e acessíveis, você encontra na própria internet, no site de empresas públicas, a descrição de cargos dentro dessas organizações, e às vezes de uma forma muito bem feita e que vale a pena ser consultado. Por outras vezes também, se você tem redes de conexão, né, seu networking aí, para poder fazer um bom benchmarking, conversar com outras empresas do mesmo segmento na sua região, vale a pena ver como é que essas pessoas estão fazendo a caracterização dos cargos nas suas regiões, ok? A partir disso, então, quando eu já fiz análise na história da minha empresa, já analisei mercado de trabalho, agora eu preciso tomar uma primeira decisão importante. Nós vamos partir daquilo que já existe, então olhar o que já foi construído, ou vai ser necessário fazer um aperfeiçoamento na análise já descrita? E aí a pergunta que sempre fica para nós é, olha, a análise de cargo que já existia, já estava aí, já estava acontecendo e já estava orientando de uma forma ou de outra os processos aqui dentro. Aí a pergunta é, a maneira como isso foi feito tem resultado na contratação de profissionais qualificados? Isso tem orientado de maneira clara os processos de recrutamento e seleção? Os níveis de rotatividade estão em patamares aceitáveis? Tipo, dá para estabelecer algum tipo de relação entre a qualidade dessa análise já existente com a rotatividade? Outra pergunta: os próprios gestores e trabalhadores hoje estão satisfeitos? Consideram os critérios lá da seleção justos? Ou, até mais simples, se você pegar a análise de cargo existente hoje, sentar com o gestor e com o trabalhador e perguntar: é isso que a pessoa faz? As pessoas olham para aquilo e se identificam nesse documento? Ou identificam que tem lacunas, que é genérico, que não é bem isso e por diante. Ou seja, eu preciso conferir, em especial com as pessoas que estão na organização, para verificar se de fato aquelas informações são fidedignas em relação ao que é importante de ser feito nos processos posteriores à análise de cargo. Se você identificar algum descompasso entre o que está descrito e o que de fato acontece, a gente precisaria, obviamente, refazer essa análise. Se o teu caminho for refazer essa análise, o que é importante entender nesse contexto? Quando a gente fala de um fenômeno chamado comportamento profissional, o que eu tenho que entender é que eu estou falando de uma relação entre três componentes. Que eu preciso não só falar o que as pessoas fazem, as suas atividades e ações profissionais, mas caracterizar o contexto ou situações com que as pessoas lidam e o que deve ser produzido como resultado, produto ou consequência do trabalho desses profissionais. Quando eu caracterizo esses três componentes, a relação entre eles designa o que nós chamamos de comportamentos profissionais. Então, uma boa análise de cargo, ela fala em última instância principalmente dos comportamentos profissionais a serem apresentados por alguém no contexto de trabalho. E essa caracterização abrange descrever esses três componentes. Por isso, a análise desse sistema aqui é básica para a gente poder fazer uma boa análise de cargo. Tá? Alguns exemplos para tentar tornar a ideia de por que a gente está falando de analisar esses três componentes e não simplesmente falar das ações ou atividades profissionais. Olha que legal esse exemplo aqui. Imagine que você tem um contexto que tem um chão do banheiro que está sujo
eu tenho alguém que vem, varre, desinfeta, passa pano. A consequência produzida por isso é o resíduo removido, o chão higienizado, o chão limpo e brilhoso e aí por diante, não é isso? Essa relação toda aqui é o que nós costumamos chamar de limpar o chão do banheiro. Tá? É um comportamento profissional apresentado por alguém que trabalha na área de faxina, zeladoria, enfim, que diante de certos contextos faz certas coisas que produzem certas consequências. Agora imagine a seguinte situação: e se a pessoa varrer o chão, passar pano e por diante e os resíduos continuarem nesse contexto? E se o chão ainda não estiver brilhoso ou com aspecto de limpo, nós chamaríamos isso de limpar o chão? Olha a maluquice. Às vezes as pessoas fazem coisas, não produzem as consequências que são importantes, ou seja, ela está fazendo um ritual de um jeito inadequado, equivocado, incoerente, no momento inoportuno ou com os recursos desalinhados, não produz consequências últimas. Ou seja, o comportamento que seria importante, que é a limpeza desse chão, não foi garantido. Então, de novo, por que a importância de falar dos antecedentes e consequências? Porque eles qualificam de maneira mais clara e precisa o comportamento profissional. Então não adianta você ficar com a vassoura, esfregando vassoura no chão, se o produto disso não é limpeza, chão limpo. Então essa relação tem que ser garantida. E daí é que surge a noção de comportamento profissional. Então o comportamento profissional abrange essas três dimensões. Se você tira essas consequências daqui, não faz sentido continuar fazendo essas ações. Daí, de novo, a importância. Se eu só foco ou falo de ações, muitas vezes eu deixo de falar daquilo que é importante ser garantido como comportamento profissional. Além dessa caracterização, de falar desses três componentes, eu precisaria também caracterizar outros requisitos da vaga. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Vamos falar mais sobre isso aqui ainda, que eu acho que é importante. Quando eu caracterizo esses três componentes, ou seja, caracterizo todas as situações com as quais um trabalhador tem que lidar, todas as ações que ele tem que fazer, todas as consequências e relaciono tudo isso, isso me gera geralmente uma lista de comportamentos. Então, eu vou ter uma lista enorme de comportamentos profissionais a serem apresentados por esse trabalhador, que justamente é aquilo que a gente chama de desenho do cargo, né? Ou a descrição desse cargo. Agora eu tenho uma relação de tudo que eu espero que esse trabalhador faça ou produza. Né? Então, falar das funções e atividades é falar, em última instância, dos comportamentos profissionais. Aí o que é interessante nesse contexto? Além da descrição de comportamentos, às vezes eu tenho outras características do cargo que são importantes. Por exemplo, para certos tipos de operações ou atividades, eu preciso que a pessoa tenha uma formação específica. Né? Então, por exemplo, para trabalhar com avaliação psicológica, eu preciso que a pessoa seja graduada em psicologia. Para que a pessoa possa fazer certos tipos de rotinas financeiras dentro de uma organização, eu preciso que esse cara seja formado em contabilidade. Ou seja, para certas áreas específicas, certos tipos de formação são super importantes. Outro exemplo, se você quer alguém para trabalhar com análise de comportamento aplicada às organizações, se essa pessoa tiver um título de acreditação em análise de comportamento, já é um requisito importante para a gente. E aí por diante, né? Alguns outros cargos, às vezes, requerem disponibilidade de horário de trabalho, trabalhos por turno, por exemplo, ou que a pessoa possa ter disponibilidade para viagens e por diante, que são aspectos que, de novo, não falam de comportamentos profissionais, mas de um outro componente importante da vida das pessoas. Para certas rotinas, é desejável que a pessoa tenha certos tipos de experiência, que sem elas fica difícil. Em outros contextos, eu preciso que a pessoa tenha alguns princípios ou valores compatíveis com o tipo de trabalho da empresa. Enfim, existe uma série de outros requisitos que não falam especificamente de comportamentos profissionais, mas que também têm sua importância dentro desses contextos, né? Obviamente, tanto para falar de comportamentos profissionais, quanto principalmente desses outros aspectos, eu preciso balizar minhas decisões ou avaliações pela ideia de legalidade. Então, é legal, perante a legislação brasileira, usar esse tipo de coisa como requisito para vaga? Né? Então, a aparência das pessoas seria algo legítimo da gente poder avaliar? Tudo bem? Então, tem certas coisas que nós, enquanto profissionais da área, devemos entender os parâmetros éticos e legais de nossas profissões e, muitas vezes, brigar ou discutir e chegar a consenso com gestores sobre a não legitimidade de certos princípios que regem, muitas vezes, processos de recrutamento e seleção das organizações.
Compete a nós, profissionais da área, lutar por isso. Outro aspecto é, muitas empresas têm descrições de código de conduta, de seus princípios e valores, e aí a pergunta muitas vezes é, será que aquilo que está sendo exigido no processo de seleção é coerente com o discurso, aquilo que é planejado como importante para essa organização? Outra coisa é, dentro dos valores da sociedade na qual a gente se insere, aquilo que está sendo utilizado como princípio para selecionar tem sido legitimado pelos valores da nossa sociedade? É isso que nós queremos, enquanto sociedade, promover na cultura? Né? Isso é importante porque muitas vezes é sugerido critérios irrelevantes, preconceituosos e espúrios para o processo de seleção. Vou contar um exemplo para vocês. Meu primeiro estágio que eu fiz como psicólogo numa organização, era estudante ainda, e eu fui fazer um primeiro processo seletivo que era para contratar seguranças para uma empresa específica. A minha chefe simplesmente pede para mim, Helder, selecione pessoas que tenham entre 1,70 m e 1,80 m. Eu achei aquilo meio curioso, porque, ué, um segurança não pode ter mais que 1,80 m? E eu questionei, mas por que não pode ter mais que 1,80 m? E aí minha chefe disse para mim, porque nós já compramos o uniforme, então as pessoas têm que caber no uniforme comprado. Para pensar um pouco. Será que faz sentido a gente selecionar trabalhadores que têm uma implicação sobre a vida dessas pessoas, suas famílias e por diante, com base no tamanho de uniforme que alguém comprou antes da hora? É legítimo utilizar isso como critério de seleção? Enfim, tem N exemplos que eu sei que cada um de vocês que está aí me ouvindo agora poderia contar para a gente de processos feitos com base em critérios preconceituosos, espúrios, irrelevantes e por diante, e que justamente como profissionais da área nós não podemos nos omitir nessas situações. A gente tem que se manifestar e indicar caminhos melhores, mais profícuos para poder trabalhar nesse campo. Além disso, o outro componente que nós temos que é justamente caracterizar que condições a empresa oferece para as pessoas poderem trabalhar. Então, qual é o salário que será pago para as pessoas? Que tipo de benefício tem? Que recurso para trabalhar? Os horários de trabalho? Se tem alimentação? Se tem refeitório? Enfim, quais são as condições que as pessoas terão para desempenhar suas atividades nesse contexto? Se eu tenho agora a sistematização da história na empresa, a história ou as informações que vêm de mercado de trabalho sobre aquele cargo, se eu caracterizo comportamentos profissionais, se eu identifico outros critérios importantes e sei as condições que a empresa dispõe para o exercício desse cargo, nós temos agora um produto que é uma análise de cargo de qualidade. Então a base ou a essência central desse processo reside nesses componentes, ok? Terminamos aqui o primeiro vídeo dessa sequência. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira ao trabalho que você realiza e retornamos com um segundo vídeo sobre recrutamento. Até logo!